Bom, boa noite a todos. É, que possamos agradecer a Deus a oportunidade do estudo e que as lições, que as inspirações possam se fazer presente nesses momentos de união, de encontro e de compreensão. Agradecer à espiritualidade amiga, aos mentores, aos trabalhadores das casas que aqui se encontram, que possamos, unidos no mesmo ideal, vibrar. Aí a gente entrando. Boa noite, Eva. Vibrar por um planeta melhor, pela paz, pela concórdia. E que nas horas de dificuldades, de sabores, dúvidas, rancores, que possamos encontrar no Evangelho, na doutrina como um todo, o alento e a força necessária para soerguermos a nossa vontade, a nossa razão, a nossa imaginação, que as qualidades da nossa alma possam se fazer presente hoje e sempre. E aqueles que conhecemos que estão passando por dificuldade, que trazem amargores, dúvidas, rancores, que as nossas melhores intenções e vibrações envolvam a todos esses. Bom, boa noite a todos. Nós estamos aqui no capítulo, né, do capítulo 3, é a quinta terça-feira que nós estamos estudando aqui o capítulo 3, o bem e o mal. E agora é o último item, que é a destruição dos seres vivos um pelos outros, né? Arthur, você não tem um pouquinho mais de volume? Deixa eu aumentar aqui, perdão. Melhorou? Melhorou, Lorival? Alô? Quase, um pouquinho, melhorou um pouquinho. Deixa eu aumentar mais aqui. E agora? Melhorou? Alô? Sim, Tá. Então, o destruição dos seres vivos um pelo outro. Eu estou projetando aqui para facilitar, mas por favor, a qualquer momento vocês possam nos ajudar. Eu não, às vezes eu estou sozinho aqui, eu não consigo ver todo mundo, mas pode interromper na hora que achar necessário e ajude, né? A ideia é nós estudarmos em conjunto e todos tentarmos extrair o máximo que conseguirmos aqui dessas orientações, das colocações de Kardec e da espiritualidade. No item 20, Kardec está colocando: a destruição recíproca dos seres vivos é uma lei da natureza, que ao primeiro exame não se concilia com a bondade de Deus. Pergunta-se por que Deus criou a necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentarem uns às custas dos outros, né? Isso num primeiro momento, e dando uma olhada geral dentro da nossa visão do ponto de vista encarnado, parece um contrassenso, né? Essa disputa, essa rivalidade e essa necessidade de destruição, principalmente devido à alimentação, à nutrição, né? A manter as espécies através da destruição mútua, né? Então, Kardec vai abordar aqui: para aqueles que só veem a matéria e limitam sua visão à vida presente, isso parece uma imperfeição na obra divina. A partir daí, os incrédulos concluem que Deus não é perfeito e por essa razão não existe. Isso é, que julgam a perfeição de Deus pelo ponto de vista deles, medem a sabedoria divina de acordo com o próprio entendimento
e supõe que Deus não poderia fazer melhor que eles. Então, aqui tem várias coisas dentro desse parágrafo, né? E vários conceitos que perpetuam até hoje. Arthur, Oi, pode falar. a gente podia partir do princípio que é conhecido, que não é uma destruição, é uma transformação, né? É, é isso que a espiritualidade vai apontar, né, Lorival? Mas, até hoje, essa leitura desses primeiros dois parágrafos aqui, né, é que essa visão acaba trazendo um conceito de que Deus criou coisas imperfeitas. Primeiro ponto que ele está colocando aqui. Né? Parece uma imperfeição na obra divina. Porque o conceito nosso, a partir do momento que nós, dentro da nossa visão, por falta de entendimento ou ignorância, né? Colocamos uma possibilidade de nós fazermos melhor que Deus, nós vamos jogar um conceito que ou a gente está destruindo Deus, ou nós estamos qualificando os seus atributos de maneira errada. E isso é muito importante, né, Lorival? Porque quando Kardec coloca aqui na Gênesis, no capítulo 2, né, que nós passamos, que é os atributos da divindade, ele é muito lúcido, porque ele vai falar assim, olha, nenhum conceito nós podemos criar que resvale os princípios que sabemos que Deus não pode deixar de ter. Então, dentro dessa proposta, se nós formos fazer uma varredura no planeta a nível mundial de quais são os conceitos que imperam, né, Lorival, eles não têm essa visão que você colocou. Né? Ele não tem o progresso por trás embutido, não tem uma inteligência, né, que tá organizando a estrutura para permitir a evolução constante. Nós temos geralmente o materialismo ou conceitos dogmatismo, ou conceitos querendo não validar a possibilidade da existência da alma, nem da existência de um Criador, né? E quando você destrói Deus, você destrói a alma, você destrói esse... E aí você destruir a alma, né, Lorival? O que vai acontecer? Nós vamos destruir os valores da quintessência, né? Que são os valores extra corpóreos, ou no caso ali que começa com Sócrates e Platão, que é a metafísica, né? Porque a metafísica é realmente o estudo da alma, né? É o estudo do ser que não é o corpo, esse algo mais. Então, quando a gente destrói a possibilidade da alma, todas as nossas teorias do planeta, elas vão focar na fisiologia. Então, a psicanálise, né, ela acaba sendo materialista, a psicologia, que era o estudo da alma, ela acaba sendo o estudo da mente, né, e a mente são as relações das sinapses, né, e o que dá ali entre os neurônios, ou correntes elétricas. Então, a hora que a gente começa a trazer para esse lado, nós estamos fundamentando toda a existência dentro de possibilidades materiais. E a metafísica, ou o quinto elemento, né, que é a quintessência que a espiritualidade traz, que são os valores agregados da alma, ele se destrói. Então, numa frase aqui, ou duas de Kardec, se nós pegarmos esses conceitos, tem muitos outros por trás, que nós vamos ter que ter em construção eles para poder sustentar essa imperfeição. Só que se Deus, um dos seus atributos é a perfeição, e dentro da perfeição não pode sair do Criador nada imperfeito, nós não podemos criar conceitos, ou concepções, ou conjecturas, que levem a raciocínio que Deus criou alguma coisa imperfeita, né? Mas isso é um exercício que nós vamos ter que fazer, porque várias vezes eu também me pego, às vezes tendo conceitos materialistas, conceitos de imperfeição, conceitos, né, de querer ser maior que Deus, porque é o que ele fala aqui, né?
Isso é, que julgam a perfeição de Deus pelo ponto de vista deles, medem a sabedoria divina de acordo com o próprio entendimento e supõem que Deus não poderia fazer melhor que eles. Quando nós nos arrogamos, né, destruindo a alma, destruindo Deus, o que nós estamos nos arrogando? Nos arrogando de a possibilidade de fazer e reger normas universais. Então eu vou ditar o que é bom para você, né, Lorival? Ou eu vou ditar o que é bom para a Elaine, eu vou me arrogar o direito de fazer leis que que possam me beneficiar, a mim e a meu grupo, e prejudicar o Crispim, por exemplo. Né? Então, isso é muito ruim, né, Lorival? Alguém quer comentar e falar, ajudar, discordar? Vai, Elaine. Tudo certo? Bom, com a sua visão estreita, não avaliam o conjunto, não compreende que um bem real possa vir de um mal aparente. Lembrando aqui, né, que Kardec já qualificou lá para cima, nesse capítulo 3 do bem e o mal, que nós temos os males físicos e os males morais. Né? Então, se nós tivermos essa visão estreita, como o Lorival colocou, uma outra condição de nós conseguirmos enxergar, e não avaliamos, né, o conjunto, não vamos compreender que um bem real possa vir de um mal que é um mal aparente, não é um mal em si. Por quê? Que é um outro conceito que Kardec já jogou para trás aqui. O mal não é uma potência, ele não é um agente em si mesmo. Portanto, o mal não existe. O mal não é um ente, o mal não é uma força, o mal não é um ser, o mal não... Ele acaba, ele é o quê? Né? Não tem esse mal, ele é a ausência do bem, né? Que é o que foi abordado para trás. Né? Então, quando eu escolho, né, não entender o próximo como um irmão, como um semelhante, um igual, né, em oportunidades, em igualdade mesmo, como filhos do mesmo Criador, eu vou me beneficiar e vou escolher coisas boas para mim, só que eu vou apartar, eu vou deixar o outro, né, não pertencendo àquilo que eu estou promovendo de bem para mim. Isso é o mal. Então o mal em si, para a doutrina espírita, ele não tem uma força, ele não é alguma coisa, né, que possa vir para mim e realmente ordenar e organizar a minha vida. Né? Eu posso ter dificuldades, eu posso ter desarranjos, mas eu não preciso produzir isso em mim. Né? Eu posso agir e querer o bem para mim e para o semelhante, para o próximo. Né? Então, só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, bem como o da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desses mistérios. Né? Mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia precisamente lá, onde vê uma anomalia e uma contradição. Acontece com essa verdade, o equivalente a muitas outras. O homem só é apto a sondar certas profundezas quando seu espírito atingiu um nível suficiente de maturidade. Ok? Vocês querem comentar, colaborar, uma dúvida, como é que tá aí?
Ravaz, Elaine, Daiane, Crispim. Tem um aí aqui, acho que não sei se é a Elva. Tudo certo? Tudo ok. Então vamos lá. É... A verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no envoltório corporal nem em uma roupa. Ela está no princípio inteligente, que persiste e sobrevive ao corpo. Então, a verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no envoltório corporal, nem em uma roupa, não está na roupagem. E aqui é importante, porque a verdadeira vida, ela não está nem no corpo perispiritual e nem no corpo material. Ele não é corpóreo, ele não está no envoltório corporal, né? Seja de que âmbito seja. A verdadeira vida, ela está no princípio inteligente, que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio precisa do corpo para se desenvolver, pelo trabalho que realiza na matéria bruta. O corpo se desgasta nesse trabalho, mas o espírito não se cansa. Ao contrário, sai dele cada vez mais fortalecido, mais lúcido, mais capaz. O que importa, então, é que o espírito mude mais ou menos frequentemente do invólucro. Não deixa de ser espírito por causa disso. É exatamente como se um homem mudasse de roupa 100 vezes por ano. Não deixaria de ser o mesmo homem. Então é aquela colocação, né, Lorival, que você abordou. A visão que o Espiritismo está trazendo, né, ela transcende a matéria. Ela está querendo dizer assim, olha, a verdadeira vida, né, quem comanda tudo é o princípio inteligente. Então não é o perispírito que comanda o meu corpo, não é o meu corpo que comanda o perispírito, e não é nenhum dos dois que manda no meu princípio inteligente. É ao contrário, o princípio inteligente é que organiza, que modela, que rege, que desarranja, que arranja. É o princípio inteligente, né, que tem em volta de si, de cada planeta, a constituição do seu perispírito, e quando encarna, a composição do corpo material, o corpo orgânico, né? Também formados por órgãos, que cada órgão nosso é um ser, né? É um princípio inteligente também, né? Que está ali somando célula a célula, constituindo nos tecidos, nos órgãos. Então, nós somos os regentes e os coordenadores do nosso complexo celular, né? Isso está sobre a nossa regência. Por isso que nós podemos, né, adoecer-nos e podemos também curar. Quando Jesus fala, tua fé te curou, né, essa perpassa pelo nosso comando. A espiritualidade pode nos ajudar, pode soerguer, pode. Um passe pode colaborar? Pode. Mas em essência última, o que coordena tudo é o nosso princípio inteligente. No nosso caso aqui, né, o espírito, né, que ele não é o perispírito e também não é o corpo. Ele precisa disso na matéria, né, para poder fazer o quê? Desenvolver, pelo trabalho que realiza na matéria bruta. E aí vale a pena, né, de repente, com esse olhar já agora, voltar depois, né, no instinto e a inteligência. Talvez, finalizando, e a gente, né, cada um aqui puder ler de novo, né, a parte, o que é o instinto, o que é a inteligência, vai começar a compreender de uma outra maneira agora essa visão
do conjunto. Para que está significando uma coisa, significando outra, e que finalidade isso tem, né, o impacto no princípio inteligente, né, que preexiste e sobrevive ao corpo, porque as experiências que nós vivenciamos e as oportunidades que nos são posta, né, no dia a dia, na matéria, ela tem o objetivo de desenvolver o nosso ser, o nosso princípio inteligente, o nosso espírito, né? Ele não tem a função de desenvolver o nosso perispírito, ele não tem a função de desenvolver o nosso corpo. É um meio, mas a finalidade não é o corpo, não é o perispírito. A finalidade é o espírito. E isso é relevante, porque aí a gente passa a dar menos valor à matéria e mais valor às qualidades e os atributos da alma. E quando eu estou falando mais valor e menos valor, eu não estou falando para desprezar, né? A espiritualidade em nenhum momento se fala, você despreze o corpo porque você vai se soerguer. Inclusive tem uma questão na 770, 771, 771A, né? Kardec vai falar ele vai fazer uma pergunta: é meritório aqueles que se isolando da sociedade vivem em reclusão em prol do seu desenvolvimento? É meritório? E a espiritualidade vai responder assim: não, é um duplo egoísmo, né? Eu acho que, deixa eu ver se eu acho aqui direitinho, mas eu acho que acho que é duplo egoísmo que eles vão colocar. E depois eles vão falar de duplo mérito. Então, por quê? Se a pessoa está reclusa, ela fez a reclusão para ela não viver os percalços da matéria, não viver as vicissitudes, né? E aí ela fica, quer ver, deixa eu achar aqui, ó, 700 e... ...770, né? Ó, ele vai falar assim: e que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. 770A. Mas se esse retraimento tem por fim uma expiação com a imposição de penosa renúncia, não é meritório? Olha, eu vou ler de novo, que vale a pena. Ó. Kardec vai fazer uma pergunta assim: mas se esse retraimento, né, tem por fim uma expiação, a pessoa está se impondo, né, uma pena através da renúncia, não é meritório? E a espiritualidade vai falar assim: fazer maior bem do que o mal que tenha feito, essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e a lei de caridade. Então, nós não devemos desprezar o corpo, porque o corpo, as vicissitudes, né, como a destruição um pelo outro, e o mal físico, né, que Kardec coloca, ele tem o objetivo de puxar a nossa inclinação para trazer a compensação e o equilíbrio disso. Isso faz com que a gente busque e desenvolva a inteligência. E desenvolvendo a inteligência, nós vamos conseguir ter envergadura e alcance, né, maior para poder estar tomando decisões do bem e do mal, que é o desenvolvimento moral. E aí eu ter mais chance de acertar, mas para isso eu preciso da inteligência.
Eu preciso desenvolver a inteligência primeiro, para depois eu conseguir compreender o que realmente eu estou fazendo, como estou agindo, para eu poder ter responsabilidade pelos nossos atos. Só a partir desse momento, né, que nós vamos ser responsáveis pelos atos. E Kardec vai fazer essa abordagem, a espiritualidade vai jogar essa conversa, né, e eles vão falar que, olha, não é nem na primeira, nem na 10ª, nem na 100ª encarnação que o homem desenvolve o livre-arbítrio para ser responsável pelos seus atos. Talvez na 1000ª. Então eles estão dando um número de grandeza para a gente ver que 1000 vidas é bastante vida, né? Para que a gente possa realmente despertar a inteligência por inclinação, porque na maioria das vezes, às vezes até por preguiça, a gente tende à inércia, né? E a evolução, ela é contínua, a natureza é movimento. Então, é mais cômodo eu ficar quieto na cama repousando. Aí alguma coisa vai me incomodar que me tira da cama para eu poder correr atrás, ou de se alimentar, ou porque eu estou com frio, ou porque eu estou com calor. E essas inclinações, essas dores, né? Esses incômodos fisiológicos vão forçar que nós trabalhemos para o equilíbrio de tudo isso, né? Então esse princípio precisa mesmo, né, do corpo para se desenvolver e pelo trabalho que realiza na matéria bruta. O corpo se desgasta nesse trabalho, mas o espírito não se cansa. Ao contrário, sai dele cada vez mais fortalecido, mais lúcido e mais capaz. Então quando nós olhamos, né, aquele companheiro, aquele conhecido, aquele parente, aquele amigo que está ali já chegando na madureza da vida, chegando no processo de envelhecimento, existe um desgaste natural. Mas com esse olhar, nós vamos olhar que ele já está na frente e conseguiu vencer muita coisa, conseguiu aprimorar muita coisa, conseguiu apreender muita coisa e está se esforçando para melhorar. E isso sairemos daqui, né, melhores do que quando aqui entramos. E para isso nós precisamos participar desse processo, sem muita raiva, sem muita rebeldia e compreendendo esses atributos de Deus, para que a gente não se rebele, para que a gente não construa mal, né, as nossas aquisições, as nossas conquistas, para que a gente não crie, né, duplo egoísmo, mas que a gente possa criar duplo mérito, que é o que ele vai falar na outra questão, na 700 acho que é um pouquinho mais para frente, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Na 771. Aqui, ó. 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Esses se elevam ao se rebaixarem. Tem duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Então aquela pessoa que é altruísta, né, ela foi numa... Vamos pegar aí os médicos sem fronteiras, né? Então eles se abdicam do conforto e da condição, às vezes até financeira, de manter uma vida de prazer e de delícias. Ele se abdica disso, se reclusem, mas com a intenção de ajudar o semelhante. Quando esses fazem isso, tem o duplo mérito, né? Então, nós podemos pegar, mas eu não tenho condição de fazer isso, eu não sou Francisco de Assis, eu não sou Madre Teresa de Calcutá, mas quantas pessoas nós conhecemos que têm esse duplo mérito? Mães, avós, né, que passaram pelas nossas vidas, amigos, conhecidos, que às vezes se anulam em prol de poder trabalhar, mesmo que seja para uma pessoa, não é? E às vezes no olho convencional do julgamento,
Se eu vejo uma mãe que está cuidando de um filho, sei lá, tetraplégico, por exemplo, né? A gente acha que é um castigo de Deus, que aquilo lá é um peso e um tormento, e eu estou vivendo uma vida de prazeres e de delícias, né? Eu tenho um duplo egoísmo e ela tem o duplo mérito, e eu estou julgando ela como se eu fosse maior e ela menor. Então, essas visões que o Espiritismo vem ressignificar, porque ele vai modificar a referência, e isso é importante, porque Kardec, aqui na Gênesis e também no Céu e Inferno, ele começa a fazer ressignificações de conceitos para que a gente possa compreender o que a espiritualidade está trazendo com as mesmas palavras. Entendeu? Assim, olha, o que é o céu? O que é o inferno? Pega lá no Céu e Inferno. Ele vai contextualizar o que é o demônio, o que é isso, o que é o purgatório, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Só o capítulo 2 aqui, os atributos de Deus, já é uma ressignificação gigantesca de como a humanidade, no imaginário coletivo, pinta Deus, né? Então, isso é fundamental para que a gente possa, com essa compreensão, encarar as tribulações, os percalços e as dificuldades, não como uma punição, não como um castigo divino, mas como oportunidade, a partir do momento que Deus não faz nada injusto, Deus não é partidário, Deus não cria imperfeições, Deus não é o mal, nem cria o mal. Tudo isso ressignificado agora com o Espiritismo vai fazendo com que nós possamos, com a razão, e a razão é a vontade do Espírito, poder começar a comandar os instintos, as paixões, né? As inclinações prazerosas que nós vamos ali, pelo excesso, criando os males para nós e para os outros, né? Vocês não querem falar nada aí? Ajuda aí. Vai, Lorival. Prossiga? É o Orsi, né? Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens a pouca importância que deveriam dar ao envoltório material e desperta neles a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como compensação. Então, essa pedagogia, né, que Deus colocou nesse espetáculo incessante da destruição, né, Deus acaba ensinando para nós que nós não devemos dar, ou devemos dar pouca importância, né, ao envoltório material. E qual que é a finalidade? Despertar que somos seres espirituais. Não somos o corpo, não é? Então, isso é muito relevante, porque o que é a humanidade, né? Principalmente, né, Lorival, o pessoal que acha que está governando o mundo, né, dentro das regras para poder manter uma dinastia, né, se manterem perpétuos no poder, o que eles estão buscando em essência? Tempo. Eles querem tempo eterno na Terra. Então eles lutam, brigam, né, e fazem de tudo para querer perpetuar a matéria. E isso gera muitas consequências nefastas, né? Porque você vai ver grandes fortunas tentando promover um monte de descalabro que no fim das contas aquela pessoa ela não quer morrer. E porque ela não quer morrer, sendo imortal, né, Lorival?
Olha que contrassenso. Ela faz de tudo, gasta uma energia, gasta um esforço, maltrata milhares de pessoas, ceifam milhares de vidas em busca, né, de uma substância externa que possa preservar a vida deles. Então, o que se gasta de recurso material na busca desses conceitos, né, que está por trás da pessoa ganhar mais um tempo, e aí vale tudo, né? Vale fazer um monte de atrocidades, mas o que eles estão buscando em si? O que eles já são, né? Já são almas imortais. Não compreenderam. E aí Deus está colocando pelo espetáculo aí da natureza, principalmente da destruição, né, ensinando aí o que nós temos que dar importância ou não dar importância, né, no sentido sempre com responsabilidade, com análise crítica, né, com as nossas qualidades e capacidades de distinção entre o bem e o mal, sempre agindo cada um de nós da melhor maneira que possa fazer o bem para nós e para o máximo de gente possível. Esse é o bem, né? O mal é o bem só para mim, ou só para minha filha, ou só para o meu pai, ou só para mim e para minha família, e aí eu destruo de 1001 maneira o concorrente, né? Então isso é muito ruim. Alguém dirá, Deus poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem se sujeitar aos seres vivos a se destruírem entre um e outros. Bem arriscado aquele que deseja alcançar as intenções de Deus. Se em sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que essa sabedoria não será maior num ponto que em outros. Se não compreendermos assim, é por causa do nosso pouco adiantamento. Olha outro conceito, né? Se na obra de Deus tudo é sabedoria, devemos supor que essa sabedoria não será maior em um ponto ou em outro. O que ele está falando? Não existe privilégios. Para Deus, ele não vai agraciar o Arthur e vai ferrar o Gilberto, ou vai agraciar o Gilberto e vai prejudicar o Arthur, né? Então isso não existe, isso é convenções nossa, mas se nós entendermos os atributos de Deus, nós não podemos cair nesses conceitos, né? Então nós devemos supor que a sabedoria de Deus, ela é sabedoria, ela não pode ser maior num pontinho, menor no outro, não é bipolar, né? Hoje ela não acordou bem, né? Deus não está bem, então ele está irritadinho, e aí ele sai fazendo aí, né? Sai atacando as coisas. Isso é uma visão nossa, porque nós somos assim, e queremos projetar Deus à maneira ou à semelhança de nós, né? Então isso também são conceitos equivocados, que isso perdura muito tempo, e o Espiritismo vem ressignificar, né? Então, se não compreendemos assim, é por causa de nosso pouco adiantamento, não é por causa de Deus, nós é que não estamos entendendo. Contudo, podemos tentar investigar a causa, tomando como orientação o princípio: Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Portanto, procuremos em tudo sua justiça e sabedoria, curvando-nos diante do que ultrapassar o nosso entendimento. Então, essa lucidez que Kardec está trazendo aqui, né, nesse final, e aí ele está trazendo um resumo, né, do que os espíritos estão passando, nós não podemos criar, né, princípios que resvalem esses conceitos. E nós precisamos estar muito atentos. Tem muita obra
na literatura espírita que revala esses conceitos. Tem muitos palestrantes que resvalam esses conceitos. No movimento espírita tem um monte de imaginários aí, inconscientes, né, que trazem e pintam um Deus, né, que não é isso que a espiritualidade está trazendo. Então, o que compete a cada um de nós? Nas análises que fizermos, né, procuremos em tudo a sua justiça e a sua sabedoria. E se eu não conseguir enxergar, curvemo-nos diante do que ultrapassar o nosso entendimento e confiemos, né, que esses atributos e essas qualidades divinas, elas não vão deixar-nos na mão, né? Poderíamos falar assim. Então, isso vai doer. Nós vamos perder entes queridos, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos adoecer, nós vamos ter os órgãos minados, né? Mas a finalidade, mesmo que eu fiz um monte de coisas equivocadas e erradas, a finalidade é o nosso avanço, o nosso progresso e o nosso aprendizado. Mesmo que a gente tomou a ação errada, a atitude errada, que se nós tivéssemos que voltar agora faríamos diferente, isso já é o prelúdio de que nós aprendemos. E tivemos que passar pelo erro para enxergar o acerto. Então, errar não é natural, né? Errar faz parte, porque ela faz parte do aprendizado. É por tentativa e erro, né, que nós vamos construindo o acerto. E eu vou descobrindo como fazer aquilo da melhor maneira. Mas eu não posso insistir em coisas que eu já sei que está errada, e aí eu vou lá e faço de novo, faço de novo, faço de novo, faço de novo. Aí já é nós vamos extrapolando tudo isso, né, e vamos criando mais dificuldades, mais obstáculos, né, e aí nós vamos criando uma situação que vai, se perpetuar isso, ele vai gerar um processo de expiação mais difícil, mais trabalhoso para poder reparar tudo isso? Vai, mas isso também não é natural, porque o natural é nós progredirmos, o natural é nós errarmos e reconhecermos o erro. O natural é isso. O exótico, na palavra dos espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os exóticos, né, aquilo que não é natural, né, é aqueles que brigam conscientemente, que fazem eles sabem o que estão fazendo e mesmo assim trabalham, né, para a desarmonia, para a desordem, para o desarranjo. Então, esses seriam, o Kardec coloca, que seriam o que nós chamamos de demônios, né? Aqueles que estão proporcionando os males no mundo, mas eles estão fazendo com conhecimento de causa. Mas esses, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, são exóticos. E a tradução de exóticos não é natural. Nós estamos brigando contra a natureza. Não é para ser desse jeito. Então, nós também temos que parar de colocar um conceito, né, que tudo é pecado, que Deus vai me castigar, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu não posso tentar de uma maneira, não posso tentar do outro. Se eu cair nisso, eu vou arrumar desculpa para ficar recluso e não trabalhar. E se eu ficar recluso, fugindo das vicissitudes da matéria, segundo a questão 770 do Livro dos Espíritos, é duplo egoísmo. Então, esses conceitos, por quê? Porque se Deus está trazendo os conceitos de justiça e de sabedoria, e se o mundo traz as suas aflições, a pergunta é: o que eu posso fazer para diminuir as aflições?
minha e do meu semelhante. Esse é o trabalho. Essa é a lei do progresso. E esse é o propósito. E cada um com as suas forças, com as suas condições e com as possibilidades. Um vai cuidar, às vezes, de si mesmo para poder se equilibrar, para depois ajudar um outro, porque dois, um cego guiando outro cego, os dois caem no fosso. Então não adianta. Então, primeiro, às vezes pode ser que a minha condição dessa vida é eu tentar, pelo menos, me equilibrar. Outro momento, eu posso tentar cuidar de um cachorro, por exemplo. Né? Já dou conta de fazer isso, de uma planta. Né? Eu já dou conta de constituir uma família. Né? Então, consigo dividir, né, dentro das dificuldades e as aflições, né, que o mundo nos apresenta, dentro desse apoio, eu consigo ter uma vida mais estável, uma vida mais equilibrada e vou, já num casal, por exemplo, em dois, né, pessoas, conseguir um apoio, uma ajuda, dois amigos, o que seja, né, e vou vencendo isso. E tem gente que vai conseguir fazer isso com 5 pessoas, e tem gente que vai conseguir ajudar 100 pessoas, e assim por diante. Mas, para Deus, nas parábolas do talento, não importa, né, se o trabalhador começou agora, se ele está ajudando 1 milhão de pessoas, ou se ele está só se ajudando. Se estiver trabalhando, né, ou no final do dia, né, vai ser distribuído, segundo Jesus, da mesma maneira. Né? Por quê? Porque o trabalho é um só. Né? É trabalhar dentro da seara, dentro dos princípios que Jesus está trazendo, enquanto leis naturais. Então, isso está à condição de todos nós. Por isso que nós todos podemos ser felizes na terra a partir de agora, desde já. Basta compreender isso e entender o que nós estamos fazendo e parar de mentir para nós mesmos e começar a viver verdades. Começar a viver a vida para nós e para os outros. Vamos começar a inserir mais gente dentro do nosso rol, do nosso círculo, né, de construção, de trabalho, todas as leis lá, né, todas as leis naturais, que a gente possa estar fazendo, não só para nós, porque senão vai ser um duplo egoísmo, mas que a gente possa seguir a outra ponta, o duplo mérito, né, que é quando a gente pode até se privar de alguma coisa em prol do semelhante. Né? Então isso, nós vamos do duplo egoísmo ao duplo mérito, né? Na questão 770, a questão 771, né? Dá para traçar ali um roteiro, planejamento, né? O que eu quero agora para o resto da minha vida. Né? E a gente faz uma escolha, planeja e vai perseguindo a meta. Alguma ajuda aí? Vocês estão tudo quietinho, hein? É estudo, hein? Uma primeira utilidade que aparece dessa destruição puramente física é que os corpos orgânicos somente se conservam com a ajuda de matéria orgânica, pois só ela contém os elementos nutritivos necessários à sua sobrevivência. Então quem acha que vai viver de sol, né, exclusivamente, não dá. Né? O planeta Terra, dentro das características, das constituições, da fisiologia, os componentes que tem dentro da constituição do nosso... Se a gente decodificar aqui o que nós somos, né? Sei lá, tem 69% de água, 68% de água, 31% de minerais e 1% de uma coisa que a ciência ainda não sabe o que é. Esses minerais e a água são os componentes que nós precisamos. Esses componentes de reposição é o que nós precisamos para a conservação,
para a produção, para eu poder levantar o braço, para poder fazer as sinapses neuronais, para o cabelo crescer, né? Para os dentes ficarem fortes, eu preciso ter os nutrientes. Então, como o nosso corpo ele tem a constituição orgânica, somente se conservam com a ajuda de matéria orgânica. E a inteligência nossa vai chegar numa condição que nós vamos poder diminuir, né, pelo menos na nossa cadeia alimentar, né, menos destruição, mais inteligência e mais nutrientes orgânicos, que nós já temos a condição de catar isso, né, e fazer a suplementação alimentar nossa. Então, o homem, como um animal social, ele já tem a condição de zerar a fome no mundo, né? Nós já produzimos grãos para 1,5 vezes a população, né? Nós já temos condição. Agora, aí isso não satisfaz. Nós precisamos partir com vários desses grãos para poder virar aí farelo de milho, farelo de trigo, e esses melhores nutrientes vai para os animais, vai para a vaca, vai para porco, vai para galinha, para poder 30% da população comer carne. Então, assim, o conceito ele está meio distorcido por conta da ganância, do egoísmo, ainda, né, do bem para mim. Então, eu quero só para mim, não tem para todo mundo, então eu vou apartando aquele outro, porque ele começa a ser meu inimigo, né? Eu começo a olhá-lo como, né, uma coisa que me incomoda. E aí, se me incomoda, eu preciso criar condições que eu possa eliminar, né? Então, o ser humano, na imaginação dele, ele vai criando um monte de coisa para poder utilizar do semelhante como coisa. Então, matar a alma e matar Deus é uma das condições primeiras para poder exterminar o semelhante. Então, isso ao longo da história, né? Então, uma época a mulher não tem alma, outra época o índio não tem alma, outra época o homem não tem alma, e nós chegamos numa condição agora, né, que, querendo ou não, a humanidade está querendo, ninguém mais tem alma, né, e ninguém mais tem, e Deus não existe. Então, esse é um projeto, e é um projeto grande, né, que o Espiritismo ele tem aí como talvez uma missão, né, e nós ali, para poder semearmos isso, como todas as correntes espiritualistas, né, para defender esses valores, porque senão a coisa fica insustentável, né? Então, como os corpos, instrumentos de ação do princípio inteligente, precisam ser incessantemente renovados, a providência faz com que sirvam de sua mútua manutenção. Se pesquisar aí, né, a nossa constituição do corpo, pegar a parte mais dura aí, sei lá, um osso, eu não sei direito, mas a cada 7 anos nós renovamos todas as células dos nossos corpos. A cada 7 anos, no máximo. Tem algumas células que é 24 horas, tem alguns órgãos que não dá uma semana, tem outros órgãos que dá alguns meses, e depois de 7 anos, né, toda a célula do nosso corpo é renovada, né, literalmente. Então, as doenças que se perpetuam muito, elas têm um organizador, né? Quem é o organizador? É o perispírito, né? É o corpo ou é o espírito, né? Aonde nós temos que atacar, né? Vai curar o corpo, vai curar o perispírito, ou o objetivo é curar o espírito, né? Então, são questões para que nós possamos refletir, né? Então, é incessantemente renovado, não tem jeito.
E isso é muito bonito, porque nós vamos ver um processo de colaboração, um processo de coparticipação, é um processo realmente de individualizações, que nós temos, eu aqui no meu tamanho, peso e extensão, provavelmente 100 trilhões de células, né, que cada um tem um princípio inteligente, né, que está colaborando e oportunizando para que eu possa crescer, desenvolver e progredir nessa terra. E eles, né, também. Então, um ajuda o outro. Agora, olha a responsabilidade que eu tenho, né? Se eu vou perturbar a mim mesmo e mais os 100 trilhões de células, eu também não estou andando muito com a minha natureza, porque a minha natureza é o processo de colaboração. Aí eu parto para o processo de uma destruição voluntária, porque não é a destruição necessária para a sobrevivência, a permanência, né, e a mútua ajuda. Eu já começo a destruição que já não é natural, né? Eu extrapolo através da ganância, através do egoísmo, através do orgulho, eu exacerbo essas finalidades e esses princípios. Aí eu crio o mal. Aí eu sou o agente do mal, porque aí eu estou... Kardec fala disso, né, que é o excesso das paixões, é a origem de todos os males. Né? Tá num item para trás aqui, nesse capítulo 3, do bem e do mal. É por isso que os seres se alimentam uns dos outros. Os corpos se nutrem dos corpos, mas o espírito não é alterado nem destruído, apenas fica sem um envoltório corporal. Então, esse último parágrafo aqui, né, se a gente tivesse bem compreendido, nós não podemos criar muita teoria assim, falar assim, olha, a pessoa perdeu a perna aqui, ele está sem a perna perispiritual. Olha, a pessoa tomou uma facada no braço, agora os nervos ali daquele braço, no perispírito ele está sem isso, né? Era uma questão de perguntar, o perispírito é constituído de órgãos ou não? O que a espiritualidade fala a esse respeito? O que em Kardec aborda sobre isso? Porque nós vamos encontrar várias teorias, né, que o perispírito é composto de vários órgãos, e aqueles órgãos que modulam e regulam o corpo físico, e o que eu faço no corpo físico, eu faço no órgão perispiritual. Será que é assim? O que Kardec fala? O que está na doutrina espírita? Os corpos, um ponto para a colaboração, né? Os corpos se nutrem dos corpos, mas o espírito não é alterado nem destruído, apenas fica sem um envoltório corporal. Simples assim, não é? Então, quando a gente vai explorando conjecturas, né, e eu vou escrevendo e defendendo teses que eu não investigo na espiritualidade para poder comprovar isso, eu não estou fazendo estudo espírita. Eu estou fazendo simplesmente uma narrativa pessoal. Olha, eu acho isso. E, né, aí o duro que a gente vem essas coisas e coloca assim, olha, o espiritismo falou isso, né? Aí é duro, né? Porque no personalismo, às vezes a pessoa quer ditar o que os espíritos, ou que o espiritismo é ou deixa de ser, né? O Herculano Pires já era mais lúcido, Kardec, a doutrina é dos espíritos, quem ensina e que passa os ensinamentos é os espíritos, né? Então Kardec ali, ele tá copilando, ele está compreendendo, ele está organizando e trazendo conceito. E ele fala que tem conceitos porque ele não fecha a questão e não teve na época jeito de finalizar, que dependeria do futuro.
e do avanço das pesquisas para que pudessem ali ter mais substâncias para poder estar mais acertado com o que é verdade. Então nós precisamos estar muito atentos. Já lemos aqui para trás sobre isso, né? Inclusive na parte do instinto, né? Kardec não fecha a questão, ele deixa em aberto, ele vai trazendo, né? Conceitos, ele faz os estudos da teoria, né? E ele fala assim, olha, vamos aguardar, né? Vai depender do futuro, vai depender das pesquisas, vai depender da evolução da inteligência, para que a gente possa realmente saber qual das teorias está com a razão, né? Então, nós precisamos também ir com com um pouco mais de cautela quando vai fundamentando teorias, né? Não sei, vamos buscar em Kardec e vamos tentar achar em conjunto a resposta, né? Então, existem no item 23 também considerações morais de ordem mais elevada. A luta é necessária para o desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exercita suas faculdades. Aquele que ataca para ter seu alimento e o que se defende para conservar sua vida, usam de astúcia e inteligência, ampliando por si mesmo as forças intelectuais. Uns dos dois sucumbem, mas o que realmente o mais forte e hábil tirou do mais fraco? O que em verdade, o que de real o mais forte tirou do mais fraco é a pergunta que a espiritualidade Kardec aqui nos deixa para que a gente possa refletir. Suas vestimentas de carne e nada mais. O espírito que não morreu, depois de algum tempo, terá outro corpo. Nos seres inferiores da criação, aqueles cujo senso moral ainda não existe, no qual a inteligência não substituiu o instinto, a luta só pode ter como objetivo a satisfação de necessidades materiais. Olha aqui, ó. Esse primeiro parágrafo, Kardec está trazendo aqui, né? Ele já está separando aqui algumas coisas. Ó. Nos seres inferiores da criação, cujo senso moral não existe ainda, no qual a inteligência não substituiu o instinto, a luta só pode ter como objetivo a satisfação de necessidades materiais. Então, a luta nos reinos inferiores, nos seres inferiores, olha, não é seres imperfeitos, é seres inferiores, né? Vamos lembrar, Deus não faz nada imperfeito. Então, os seres são inferiores, né? Ele não tem o senso moral ainda desenvolvido. E a inteligência, ela é rudimentar, ela não substituiu, ela não dá conta de sobrepujar o instinto. Então, essa luta, ela é sobre satisfação de necessidades materiais, 100%. No nosso caso, do reino animal, já passado aí 1000 vidas, né, que já temos o senso moral começando a se desenvolver, né, alguma coisa a gente já começa a controlar dos instintos, né? Estamos nessa fase aí inicial, né? Muitas das nossas lutas não são 100% de necessidades materiais. Muitas das lutas começam a ter alçadas espirituais, de âmbito das qualidades do espírito, e não das qualidades e das necessidades fisiológicas. Quando eu estou lutando sobrepujar o outro, na dominação, com a briga das qualidades espirituais, essa destruição,
ela começa a ser o mal, né, o agente do mal na Terra, que quanto mais eu faço isso, eu crio em mim mesmo dificuldades tamanho que eu vou gerar desarmonia, desarranjos, ou numa palavra, eu vou no personalismo lá do demônio, que eu vou ficar sendo realmente o tirano do outro. Kardec coloca, esses são os espíritos imperfeitos. Então, os espíritos imperfeitos não foram os que foram criados por Deus. Deus nos criou inferiores. Se nós estamos aqui dificultando alguma coisa, nós estamos criando imperfeições. Imperfeições de alçadas morais, né? Que vão contra a natureza, que nós somos criados e inclinados para o bem. O bem social, o bem da igualdade, da fraternidade, como Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão falar de tudo isso, mas de âmbito como Jesus entendia a caridade, né? Benevolência para com todos, indulgências para com imperfeições alheias, perdão das ofensas. Essa coisa, né, que é da alçada das necessidades espirituais. Quando eu luto para essa disputa espiritual, eu começo a ser esse agente malévolo, né, na Terra. E quando que eu paro isso? A hora que eu quiser. A hora que eu quiser. E quando eu faço essa luta das necessidades espirituais exacerbada pelo orgulho, pela ganância e pelo egoísmo, eu vou gerando imperfeições, e é essas imperfeições que são resultados e as resultantes da infelicidade. A infelicidade e a felicidade, ela é da alçada espiritual, ela é da alçada de outra natureza, da natureza espiritual. Então, enquanto o senso moral não domina o instinto, eu estou lutando com o objetivo de satisfazer as necessidades materiais. Quando eu já começo a compreender, ter inteligência suficiente para poder observar, e dentro da observação eu já sei que eu estou fazendo mal para o outro, porque eu estou excluindo ele, porque eu quero bem ou aquela coisa só para mim, eu já compreendo, eu tenho o senso moral nascente, e esse senso moral, a regulamentação disso está na nossa consciência, como nas lutas das satisfações das necessidades materiais. A regulamentação está nos órgãos, a saciedade é regulamentada pelos órgãos, a saciedade moral, ela é regulamentada pelo âmbito de alçada da natureza espiritual. Então, se eu começar a lutar por isso, tirando o outro e colocando só a minha vontade, a minha razão, a minha vontade, a minha imaginação, o meu livre-arbítrio, né, os meus valores morais, que são os atributos da natureza do espírito, eu estou ceifando possibilidades do outro. Quando eu faço isso, eu excluo o outro. E quando eu excluo o outro, eu gero o mal. E gerar o mal, eu gero imperfeição em mim mesmo, e tudo isso resulta na minha infelicidade. Parece assim, um parágrafo, né? Aqui, ó, 24 até aqui. Nós temos agora, a ONU soltou, o planeta, né? A segunda causa-morte no mundo é o suicídio de jovens, principalmente, menos de 30 anos. A depressão e a ansiedade chegaram a patamares tamanhos nunca antes observados. As inclinações e as lutas das qualidades da nossa alma, brigando cada um por si e para si,
ou no máximo para um grupinho, tem gerado dissabores, desarmonias, desarranjos e tem resultado perturbações em nós, nos nossos semelhantes. E isso resulta diretamente, e às vezes até inconsciente, a infelicidade sendo jogada dentro do nosso corpo, atingindo o vaso físico, pelas sinapses neurais, por toda depressão, né? Você se deprime, você se reprime, e isso faz com que você contenha as qualidades naturais do espírito, e você não extrapole, você não busque esse alimento, e esse alimento ele se deteriora, e essa deteriorização vai gerando uma podridão, uma petrificação, né? todo um represamento que tem causado muita infelicidade, porque a humanidade, estou generalizando de uma maneira geral, desconhece esses ensinamentos, né? Quais doutrinas no planeta, sejam espiritualistas de qualquer religião, né? Ou da ciência, ou da filosofia, né? Que vai trazer esses conceitos, que vai trazer o Deus desse jeito, que vai trazer esses princípios, que vai começar a separar o que é fisiologia, o que é corpo, o que é necessário para a substância e a manter tudo isso. Mas o que é o espírito? Qual a conexão com Deus? Quais os seus valores? Qual a sua alçada? O que ele faz, né? Quem gera ou não gera o mal? Quem gera ou não gera a imperfeição? Quem gera ou quem não gera a felicidade e a infelicidade, né? Para si mesmo. Isso tudo nós precisamos refletir, para que como que eu estou vivendo, como que eu estou me movendo, as inclinações que fazem eu levantar da cama para repor água e comida, qual é a intenção por trás? Qual luta eu estou vivendo para equilibrar o mal físico? Qual luta eu estou fazendo para poder prover a minha vida da fisiologia, para que eu possa encontrar o crescimento? Que luta eu estou fazendo da alçada espiritual? O que eu estou fazendo com o meu livre-arbítrio? O que eu estou fazendo com a minha razão? O que eu estou fazendo com a minha vontade? A minha imaginação, aonde ela está ligada? Esses conflitos, essas lutas, essas buscas, que âmbito que eu estou? Como eu me enquadro na escala espírita que Kardec colocou, né? Para que a gente tenha referência. Então, uma das necessidades mais imperiosas é a da alimentação. Sem alimentação, sem a recomposição dessas substâncias para manter os órgãos, é a necessidade mais imperiosa. Nós precisamos nos alimentar 3, 4, 5 vezes por dia, ou seja num copo d'água, seja numa substância sólida. Eu não consigo manter, né? Essa alimentação, ela precisa existir. A alimentação da fisiologia mais sublimada é a respiração, é o ar, né? Que também é um processo de alimentação. Eles então lutam apenas para sobreviver, ou seja, por conquistar ou defender uma presa, mas não poderiam ser estimulados por um motivo mais elevado. Os animais,
eles estão, os reinos inferiores, os seres inferiores, como é o item do capítulo 4, eles não estão motivados por coisas mais elevadas de alçadas da alma. Eles estão estimulados e motivados, né, para poder manter esses instintos, os estímulos das paixões, para poder repor o que falta. Né? Falta oxigênio, busca oxigênio. Falta alimento sólido, busca alimento sólido. Falta água, busca água. Assim é que ela atinge o grau de maturidade necessário para a sua transformação. Recebe de Deus novas faculdades. O livre-arbítrio e o senso moral, a centelha divina, em uma palavra, que dá um novo curso às suas ideias, dando-a de novas aptidões e percepções. Então, o corpo traz as sensações fisiológicas, a alma traz as percepções e novas aptidões. Quais as aptidões? As aptidões das qualidades da alma que a gente estava falando aqui: imaginação, livre-arbítrio, vontade, razão, a inteligência contínua. Percebe que nessa onda, né, de muitas lutas espirituais agora, o que querem matar são todos esses valores da alma. Matam a vontade, matam o livre-arbítrio, matam o senso moral, mata a inteligência. Percebe? Isso não é aleatório. Isso não é aleatório. Porém, as novas faculdades morais com as quais foi dotada só se desenvolve gradualmente, porque nada é brusco na natureza. Há um período de transição, no qual o homem muito pouco se distancia dos irracionais. Nos primeiros tempos, o instinto animal domina e o motivo da luta continua sendo a satisfação das necessidades materiais. Então lá, né, aquelas 1000 vidas lá para trás, né, já no reino hominal, né, o instinto domina. E as lutas se motivam e continuam sendo para satisfazer, repor, né, aquilo que falta das necessidades materiais. Mais adiante, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam, se equilibram. Então, o homem luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer a ambição, o orgulho, a necessidade de domínio. Mas, para isso, necessita destruir. E o que é destruir? É excluir o outro. Você excluindo o outro, você começa, é o primeiro passo da destruição. Todavia, à medida que o senso moral ganha preponderância, a sensibilidade se desenvolve e a necessidade da destruição diminui, até desaparecer, por tornar-se detestável. É quando o homem tem horror ao sangue. Uma hora, o mal vai cansar desse sangue, vai cansar de querer, através do orgulho, da ganância, da ambição exacerbada, querer tudo para si. Mais desenvolvido, né, ele ganha uma nova percepção e o ser humano, por si só, descobrirá que essa destruição é perniciosa, que ele era o agente do mal, e que se ele mudar, se ele der uma guinada, se ele cair em si, ele vai fazer o caminho de volta. Ele vai ver que ele estava errado. E ele vai ver o tanto que ele detestava essa posição. Aí é o arrependimento. Um arrependimento verdadeiro. E o que o Espiritismo espera? Quando atingir essa condição que extrapolou demais, o retorno sincero ao bem. Aí
é quando o homem passa a ter horror ao sangue. Agora, talvez, o horror ao sangue dos mais próximos e daqui a pouco da humanidade. Contudo, a luta é sempre necessária para o desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegando a esse ponto, que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Somente à custa de sua atividade, ele conquista conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. No entanto, nessas circunstâncias, a luta, que já foi sanguinária e brutal, torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os semelhantes. Há nesse ponto a união dentro da diversidade de cada um. Lutaremos para a busca do equilíbrio, de buscar ninguém mais morrer de fome, ninguém mais passar frio, ninguém mais ficar desprovido de uma casa, todos terem acesso à matéria que seja compatível com as qualidades do equilíbrio necessário. Então não lutaremos mais, né, contra o semelhante, lutaremos contra as dificuldades. E Kardec faz uma nota. Essa questão está ligada àquela das relações entre animalidade e humanidade, que não é menos importante e sobre a qual trataremos mais tarde. Nós apenas quisemos mostrar, por meio dessa explicação, que a destruição múltipla dos seres vivos não invalida a sabedoria divina e que tudo está unido nas leis da natureza. Essa conexão necessariamente quebra se o princípio espiritual for deixado de lado. Muitas questões permanecem insolúveis quando se considera unicamente a matéria. Então, Kardec, desse final, ele está trazendo esses conceitos para nós, para que a gente possa realmente compreender tudo isso e ver que o propósito e as lutas continuarão, mas não a luta da destruição um pelo outro, mas a luta em busca, né, do apoio, das conquistas, da justiça, do equilíbrio, ou aqui, como ele fala aqui, a luta contra as dificuldades. E aí a dificuldade do outro passa a ser a minha dificuldade, porque eu, um pouquinho mais esclarecido, terei a condição de auxiliar. E aquele que está acima de mim, que tem mais esclarecimento, mais condição de apoio, pode me ajudar. E nós aqui que estamos, né, no mesmo nível, trocamos ideias. Para os inferiores, nós apoiamos e ajudamos. Eliminamos as dificuldades dos inferiores. Dos superiores, aprendemos com ele. Eles apontam um caminho e nos orientam. E nós aqui trocamos ideia, né, para tentar, dentro de tudo isso, extrair o melhor para que a gente possa realmente fazer a diferença na nossa vida, já melhorando, e na vida de quem nos circunda e quem está próximo de nós. Eu acho que esse é o objetivo desse finalzinho aqui do bem e do mal. Né? Se conseguirmos fazer isso, lutar não pela destruição, mas pela luta contra as dificuldades, nós estaremos retornando, né, pelo menos eu, retornando ao caminho do bem e deixando de fazer o mal, excluindo o semelhante. Ok? Alguma ajuda aí? Vocês ficaram todo mundo quietinho, eu fico falando aqui. Tudo certo?
parar de gravar aqui.